Irmãos, nós estamos agora na terceira mensagem desta segunda temporada sobre a biografia de Moisés. E eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. E nós vamos fazer uma coisa muito importante agora. Os mais antigos se lembram. Nós vamos fazer leitura responsiva. E meu pastor não deixava ninguém fazer leitura responsiva sentado. Bom, vou quebrar o galho dos mais novos. Leitura responsiva é assim. O pastor lê os versículos ímpares, começando do primeiro, e vocês, a congregação, lê os pares. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado do Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés.
E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Então o povo descansou no 7º dia. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de manhã e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para lhe ser guardado. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Que o Espírito Santo os abençoe. Podem sentar. A tese central do capítulo 16 de Êxodo é sustento. Anote aí. Como Deus usou a vida de Moisés na liderança daquele povo para ensinar o povo sobre sustento. Era o 15º dia do 2º mês, gente. Olha que importante. Capítulo 12 vai dizer que eles saíram do Egito no 15º dia do 1º mês. Portanto, um mês depois, exatamente um mês depois de terem saído do Egito, eles se deparam com uma crise, a falta de comida no deserto. Eu quero, para que fique bem didático no nosso entendimento, dividir esse texto de Êxodo 16 em 4 pontos. Primeiro, a ingratidão e a murmuração. A ingratidão e a murmuração. Versículos 2 e 3 declaram que foi toda a comunidade de Israel que reclamava. Não era um grupo pequeno, não era uma pessoa ou outra. Todos entraram em murmuração. Como se tivessem esquecido, gente, do Deus que os acompanhara até aquele momento. Do Deus que tirou o povo do Egito. Do Deus que abençoou. Que fez muitos milagres para que eles estivessem ali. Como se tivessem esquecido. Eles começam a murmurar e a clamar diante de Moisés. A reclamação de Israel tinha 2 pontos importantes. A primeira reclamação é que faltava alimento para todo mundo, não tinha comida. Nós sabemos por estudos bíblicos que provavelmente 1 milhão de pessoas saiu do Egito. Não tinha comida para esse contingente. Segundo, perceberam que eles estão reclamando que não havia carne. Como que não havia carne? Lembram quando o faraó tentou impedir que eles levassem os seus rebanhos? E Deus disse: não deixem nada no Egito. Olhem agora, rapidamente, capítulo 17, versículo 3.
Estavam com eles os seus rebanhos. Como faltava carne? Mas havia uma prática dos judeus de não poder matar o rebanho, porque senão eles perderiam o leite e o queijo. Interessante a inteligência. Mas eles começam a murmurar. Aparece toda a ingratidão de Israel. Aparece a reclamação. Ao ponto, gente, deles dizerem algo abominável. Nós preferíamos ter morrido no Egito. Esqueceram os anos de clamor, de petição a Deus, para que fossem libertos, agora estavam reclamando. E a reclamação deles, interessante, foi dirigida ao líder, foi dirigida a Moisés, ao ponto, irmãos, da Bíblia declarar que eles queriam apedrejar Moisés. Quando eu li isso aqui, que um líder da estirpe de Moisés, muita gente teve o desejo de apedrejá-lo, eu fiquei tão confortado. Nós não somos nem o cheiro de Moisés, né, pastores? Então fica tranquilo quando alguém quiser tacar pedra em você. Queriam matar Moisés. Quer que eu vá um pouquinho mais fundo? Disseram que Jesus era Beelzebul, o príncipe de demônios. Jesus. Como que nós não seremos atacados em dias tão difíceis, em que está havendo uma perseguição muito clara à igreja? Nós vemos aqui nesse texto e aprendemos, gente, que um coração ingrato, um coração cheio de murmuração não agrada a Deus. Várias vezes no episódio do Êxodo durante o deserto, eles murmuravam, memória afetada, deformada, incredulidade. Irmãos, eu não conheço a sua vida, eu talvez não tenha ido na sua casa, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus te sustentou até esse momento. Deus não deixou faltar nada na sua vida e para a sua família. É verdade ou não? Glorifique o nome do Senhor por isso, isso é verdade. Se isso é verdade, glorifique o nome do Senhor. Você está aqui porque foi sustentado. Seu corpo está em pé aqui louvando e lendo a Escritura porque você está sustentado. Deus lhe deu provisão, Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou seus filhos, Deus abençoou a sua família, Deus tem derramado graça, por isso não murmuremos ao Senhor. Não murmuremos. Não esqueçamos, olhe para mim e guarda isso. O Deus que abriu o mar vermelho na sua vida é o Deus que sustenta. Se Ele já fez coisas muito mais significativas, relevantes, não esqueça, o Deus que abriu os mares da sua vida vai sustentar você. Murmuração não pode dominar a mente de uma pessoa que tem experiências com Deus. A Bíblia diz que ao invés de murmuração, cante louvores, glorifique, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, porque é fácil cantar na vitória, mas é difícil cantar como Paulo e Silas, depois de terem sofrido um dia muito complicado, apanharam, foram machucados, jogados numa prisão, mas à meia-noite cantavam louvores a Deus. Qual era a razão do cântico? Não sentiram na carne o sofrimento? Sentiram. Não sentiram dor? Sentiram. Mas eles tinham plena consciência da ação soberana de Deus sobre eles. E eles cantavam louvores. Ao invés de você murmurar, de você reclamar, as prisões, as lutas, as dores que você está sentindo, glorifique o nome do Senhor. Segundo,
Segunda lição, a primeira é sobre a murmuração, a segunda lição é a promessa de Deus. Olha para o verso 4 na sua Bíblia: eu lhes farei chover pão do céu. Vamos repetir essa frase, todo mundo? Eu lhes farei chover pão do céu. De novo, igreja. Eu chover. Tem chovido na sua casa? Tem chovido na sua horta? Deus tem abençoado a sua vida? Glorifique o nome do Senhor. Deus tem feito chover pão do céu. E olha, com toda a paciência, Deus ouviu aquela queixa, aquela murmuração. Talvez você pense o seguinte: Deus devia punir, mandar a sua ira. Mas não foi assim que Deus fez. Com amor, com graça e com misericórdia, Ele agiu com paciência e disse: Moisés, fale a eles que eu os ouvi. Diga a eles, Moisés, que eu vou fazer chover pão do céu, eu vou dar graça e vou dar misericórdia. A promessa do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor sempre está sobre nós. Terceiro, o sustento, que é a tese básica do capítulo 16 de Êxodo, nos traz lições. Eu quero mencionar aqui algumas lições que essa experiência de sustento que Israel teve podem nos ensinar, lições importantes. Como, por exemplo, o sustento de Deus tem duas bases. Atenção. Olha como o texto é maravilhoso, doutrinário, educativo. Quais eram as duas bases do sustento de Deus? Alimento e descanso. Isso está aqui no texto. Vamos à primeira base, a ideia de alimento. Eu vou alimentar vocês com 2 refeições. Eu fico impressionado com a capacidade de Deus, o amor de Deus em cuidar da dieta do povo. A primeira refeição que eles receberam à tarde, depois da revelação, foram codornizes. Por que eles receberam codornizes? Porque era uma dieta comum no Egito. Como eles passaram 400 e tantos anos no Egito, eles conheciam aquela dieta. Pequenas aves, que tinham um fenômeno muito interessante. Deus é maravilhoso. As aves faziam um trajeto de migração, saindo da África e algumas da Europa, até o Mar Báltico. Elas estão fugindo do calor. Essa época é primavera naquela região do Sinai. Só que o trajeto é muito longo. Era comum, diz os historiadores, que as codornizes cansadas caíam. Fantástico. No lugar certo, Deus derruba as codornizes para alimentar o povo. Carne, proteína. E pela manhã eu vos darei maná. De tarde tem carne. De manhã tem maná. Menhu. Quando eles dizem, que é isso? Eles acordaram, a campina estava tomada de um pão branco. Era menhu. Nome que os próprios israelitas deram àquilo, aquele alimento. Olha que detalhe interessante. As codornizes estavam na natureza. Deus usa a natureza. Deus usa um pássaro. O maná desce do céu. O maná não estava na natureza. O maná foi providência de Deus. Tem horas na nossa vida que Deus usa os ingredientes que nós vemos, mas tem horas, meus irmãos e irmãs, que Deus manda maná do céu. Era um pão, deve ser uma delícia. Era um pão doce com sabor de mel. Oh, glória! Ainda tomavam de manhã com leite do rebanho que eles tinham. Ainda tinha queijo.
que dieta. O maná era o inesperado. Enquanto as codornizes eram previsíveis, terrenas, o maná não. Deus agiu. Então a primeira base do sustento era alimentar. A segunda base era o descanso. Era o Shabá. Já havia uma prática entre os judeus, ainda incipiente, antes do mandamento, que o sábado era guardado para descanso. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra sábado. O Sabat. E Deus manda que eles descansem, dizendo o seguinte: vocês vão recolher porção dobrada na sexta-feira, porque o sábado eu vou aplicar em vocês e vocês vão se cuidar, porque é dia de descanso. Gente, como Deus se preocupa conosco, como Deus sabe as limitações do nosso próprio corpo. Descansar é de Deus. Descansar é de Deus. Você já agradeceu aquele colchão que tem na sua casa? Eu não vou fazer propaganda de colchão, mas você passa um terço da vida em cima dele. É um tercinho deitado, é um terço trabalhando e o outro terço do seu dia você fazendo as outras coisas. Que cama boa, hein? E olha, meu irmão, se não é dia de trabalho, se você tem que descansar, descanse, não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha de descansar, vergonha de ser pego no descanso. Eu contei uma experiência aqui, no culto das 9, aconteceu comigo, 10 horas da manhã de um dia. Eu tinha trabalhado até tarde da noite, e uma pessoa amada ligou para mim, e percebendo a minha voz um pouco mais nasalada, ela disse: o pastor estava dormindo? Eu falei: estava. Porque o irmão não concorda que o pastor durma? O irmão trabalhou ontem até que horas? Até as 5. Pois é, eu fui até meia-noite quase. E dormir é bom, rapaz. Não é não? É bênção. Pergunta quem sofre de insônia. Se a coisa que ela mais quer fazer é dormir. Já teve insônia de madrugada? Fica com raiva, eu quero dormir, não consigo. Tem horas que tem que descansar, tem que dormir. É base do sustento. É impressionante como Deus cuida da tua dieta e cuida do teu descanso, do teu Shabá. Sustento de Deus pressupõe essas realidades. Não tenha medo de descansar, tem que descansar o corpo. Nós temos limitações. E mais, esse sustento que Deus está mandando era diário. O povo sairia para recolher de segunda ou de domingo até sexta-feira. Alguns desobedientes foram colher no sábado, não encontraram nada, não caía maná sábado. Deus é impressionante. E outros, com medo de faltar, é igual gente que não dá dízimo, tem medo de faltar. Eles acumulavam e virava bicho, cheirava mal. Ageu capítulo 2 conta o que acontece com uma pessoa que só olha dinheiro, só guarda dinheiro para si e não dizima. É como se colocasse dinheiro num saco furado. Entra por cima e sai por baixo. Mas aquele que retira o que é do Senhor para devolver ao Senhor, tem bênção de multiplicação. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Só se você for lá e rasga essa parte. Eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, e dela virá grande abastança. Quando Paulo está ensinando, o apóstolo Paulo está ensinando oferta em Coríntios, capítulo 8 da segunda carta, ele cita o texto do maná. Aqueles que colheram
pouco, nada lhes faltou, e aqueles que colheram muito, nada lhes foi exagerado. Deus lhes deu na medida certa. Eu quero dizer uma coisa para você: não fica com medo de obedecer, de dizimar, de ofertar ao Senhor. Sabe por quê? Deus é que te sustenta, vai sempre te dar na medida certa. 2 litros de maná, uma jarra para cada pessoa. Então o sujeito ia buscar. Que interessante. Por que que o maná não caiu na despensa da tenda? Por que que o maná não caiu na porta da tenda? Caiu na campina. Parecia aqueles flocos brancos. Porque a pessoa, o chefe de família, tinha que ir lá trabalhar, buscar o maná. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz assim: aquele que não quer trabalhar, que não coma. É claro que nós estamos num país, numa sociedade e num sistema socioeconômico que tem muita gente desempregada. Mas tem gente por aí, eu sei que aqui dentro não, nem aí na sua casa, que não gosta de trabalhar. O governo americano enfrenta um problema grave. Por causa da sua posição econômica do novo governo Biden, eles estão distribuindo $1.300 para cada adulto da casa. E $600 para cada criança da casa. Faz a conta. No final da conta, o cara diz assim: é melhor eu ficar em casa do que trabalhar. Eu estou recebendo do governo, e é claro que isso tem não só intenções de assistencialismo, mas tem intenções políticas, de visão socioeconômica. O cara prefere ficar em casa do que trabalhar. Você chega em vários lugares hoje nos Estados Unidos, filas imensas para entrar em restaurantes e outros lugares, porque não tem gente trabalhando lá dentro, o restaurante está vazio. Não é porque não tenha mesas ou espaço, não tem trabalhador. Nós temos que ter todo cuidado com o assistencialismo, que às vezes macula a mente das pessoas. O trabalho é bíblico, o trabalho é importante. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Vai lá buscar na campina o teu sustento. Eu não vou entregar na sua casa, eu não vou entregar na sua despensa. Você tem que sair de casa e buscar. Vejam a disciplina de Deus. Deus então dá alimento, codornizes e o pão de mel, e Deus manda cuidar do corpo. Você está cuidando do seu? Dá uma olhadinha para o seu corpo agora. Todo mundo vai olhar para o seu corpo, da planta do pé até onde puder. Que tem gente que não consegue olhar a planta do pé. Olha a planta do pé, olha até onde você puder. E pergunta para você: você tem cuidado do seu corpo? Deus está mandando cuidar do corpo, não é pecado não. E olha, e tem até medida certa para comer. São 2 litros de maná para cada um. Olha aí. Deus está dando a dieta certa. Nem muito, nem pouco. Como Deus se preocupa com detalhes, irmãos. Esse texto é um texto clássico sobre sustento de Deus. E Deus disse assim: eu vou provar vocês. Se vocês vão ser fiéis, obedientes e com fé. Ou se vocês vão duvidar, porque havia um detalhe interessante no Shabá. Pensa comigo. Eles não trabalhavam no sábado. E Deus fazia um outro milagre. O pão de mel, o maná, o manru, colhido sexta-feira, a única madrugada que não estragava era de sexta para sábado. Aleluia, Deus é fiel. Você já pensou numa coisa? Tem muitos de nós aqui, ou muitos de vocês,
que não trabalham domingo, mas comem. A gente come não só quando trabalha, a gente come também quando não trabalha, porque o Senhor é fiel. Deus é bom. Mesmo você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, passando às vezes um momento de desemprego, eu tenho certeza da fidelidade de Deus na sua vida, eu tenho certeza como Deus tem te abençoado, que você está aí, e Deus tem te dado até quando você dorme, porque a Bíblia declara que quando nós estamos dormindo, a mão do Senhor continua velando por nós e nos sustentando. Louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus por isso. Deus sustenta. Quer você esteja trabalhando ou não, Ele sustenta, Ele tem misericórdia, Ele abençoa. Aqui está a base da oração do Pai Nosso. Reza comigo: Pai Nosso que estás nos céus. Rezar e repetir: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E aí, o pão nosso de cada dia. Foi isso que Deus prometeu. Deus não prometeu você que vai te levar para o fogo de chão. Pode até ir, é plus. Quando estiver lá naquela churrascaria ou qualquer outra, também não estou fazendo propaganda de uma delas. Quando você estiver sentado, diz assim: é plus. Agora, não coma de maneira plus. Deus prometeu o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Deus é bom. Deus é misericordioso. Mesmo aquele povo reclamando. E gente, eles reclamavam porque não tinham. E muitos de nós que reclamamos tendo. Chocante, não é não? Chocante. Aquelas crises histéricas diante do closet. Eu não tenho sapato, só esses 45 pares aqui. Dá uma olhadinha, vê quantos pés você tem aí. Tem alguém que com 3 pés aqui dentro? Alguma anomalia genética? Você pode chegar hoje no seu roupeiro antigo, e você pode escolher, porque tinha mais do que você precisava. E nós ainda reclamamos. Que o Senhor afaste de nós e que nós tenhamos esta consciência de não murmurarmos, de glorificarmos a Deus, de sabermos que Deus nos sustenta, que Deus está preocupado conosco, com a nossa dieta física, com a nossa alimentação, com o nosso descanso. Pastor Clóvis vai ensinar isso lá para a turma dos parceiros que vão se reunir terça-feira. Ensinar essa turma. Essa gente que gosta do workaholic, não é? O adoecido trabalhador que só pensa em trabalho. Adianta não, para a máquina. Para a máquina. E gostei muito que eu estava conversando com uma pessoa semana passada e a pessoa disse assim: eu trabalho demais, seu Wander. Eu falei: então trabalhe menos. Se é demais, trabalhe menos. Quando foi essa semana, a pessoa disse para mim: vou fazer o que o senhor me disse, sexta-feira não vou trabalhar. Eu falei: parabéns, bom para você, vou curtir a minha família. Isso, vá. Que bom quando a gente pode sair por aí e curtir, e descansar, e fazer uma higiene mental. Como Deus se preocupa com os nossos detalhes, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai fazer. A experiência do maná, das codornizes e do menru, no deserto, capítulo 16 que nós lemos, era, em quarto lugar, o quarto ponto que eu queria ressaltar aqui, era uma imagem
do sustento completo. A correlação agora entre o Velho e o Novo Testamento. A correlação entre Êxodo 16 e João 6. Fantástico. Como a Bíblia se completa. Ainda tem gente dizendo hoje que a Bíblia está desatualizada. A Bíblia não é um livro que eu precise atualizar ou fazer novas edições, no sentido de corrigi-la, a não ser para trazer uma interpretação cada vez melhor do hebraico, do grego ou do aramaico. A Bíblia é completa, é perfeita. A Bíblia ultrapassa as gerações, é para todas elas. A Bíblia é a palavra de Deus, ou não? Mas a geração que se apresenta, como diz o Bauman, é uma geração líquida, tem que desconstruir figuras de fundamento. Por isso se perde referência. Se eu não tenho fundamento, não tenho referência. Eu não sei o que é bom e o que é mal, eu não tenho fundamento. Essa é característica dessa nova geração. Estamos todos numa campanha de oração, porque foi chamado ao Ministério Público em Belo Horizonte para comparecer esta semana o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, uma grande igreja, porque ele fez a seguinte afirmação do púlpito: menino é menino, menina é menina. O momento em que nós estamos perdendo a referência, voltemos para a nossa referência, nosso cristianismo, a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Mas nesse tempo de apuração, nós sabemos que seremos perseguidos, porque amamos esta palavra. Por causa da minha palavra, vocês serão perseguidos, levados aos tribunais, e chegarão a morrer. Muitos serão sacrificados por causa deste evangelho. O maná de Êxodo 16 era a imagem profética do alimento eterno que nos seria entregue. Abra sua Bíblia em João 6,48. Veja que coisa maravilhosa. João capítulo 6, verso 48, Jesus dizendo para eles: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia! Jesus, o pão que se encarna, maior que o maná. Olha que interessante. Por isso que João, no capítulo 1, este João diz que o verbo se fez carne. O pão representava para o judeu a sabedoria. Quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo o seguinte: a sabedoria que estava na palavra, na teoria, agora se humaniza, se torna carne, e o nome da sabedoria é Jesus. Que coisa linda. Jesus é o pão que desceu do céu, verso 32. Jesus é o pão de Deus, verso 33, capítulo 6 de João. Jesus é o pão da vida, que alimenta, que sustenta, verso 35. Jesus, meus irmãos, é a satisfação plena, completa, total, absoluta, irrevogável da nossa alma. Se você entrou aqui neste lugar ou está na sua casa com fome,
espiritual, emocional, vazio, necessitado, vá a Jesus, aceite a Jesus, tenha a Jesus na sua vida e Ele entrará em você pelo poder do Espírito Santo. Por isso João está dizendo, ou melhor, está descrevendo a narrativa, tem que comer o cordeiro todo, comer a sua carne e beber o seu sangue. O que significa isso? Não é antropofagia. Religiões onde pessoas comem pessoas, abrem as vísceras. Não é isso que o texto está dizendo. Mas quando eu vou ingerir um alimento, as substâncias deste alimento entram no meu sangue, na minha musculatura. Me alimenta por completo, toma o meu ser. É isso que ele está dizendo. Nós temos que comer o cordeiro todo. Nós temos que deixar entrar na nossa vida o Senhor Jesus por completo. Esta imagem da carne e do sangue, que tem que ser comido e bebido, para que Ele entre completamente em nós, e agora fará morada em nós, pelo seu Espírito. Glória a Deus. E eu me lembro do professor da escola bíblica, que perguntava para a gente assim, quando éramos adolescentes: você sabe por que você não fuma e não usa cocaína? Você sabe por que você não é alcoólatra, ingerindo álcool demasiadamente? Você sabe por que você não faz mal ao seu próprio corpo? A resposta que vocês têm que dar é porque nós somos, eu sou, você é, templo do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito. Gente, a riqueza de Êxodo 16 é impressionante. Falando do sustento, falando do maná, de um Deus que sustentou, de um Deus que sustenta e sustentará. E sabe o que diz a Escritura? Eles comeram o maná, lemos isso, até entrarem em Canaã, 40 anos. E uma coisa você pode ter certeza de levar com você: até você entrar na Canaã celestial, Deus te sustentará. Deus fará cumprir o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Trabalhando domingo ou não, tendo o seu descanso que você tem que ter, não se preocupe, porque eu sustentarei a tua vida e vou colocar o pão na tua casa. Deus nunca nos prometeu o supérfluo, mas nos garantiu o essencial. Deus nunca nos prometeu algumas coisas e alguns luxos que queremos ter, mas Ele nos garante que tudo que for necessário para a nossa sobrevivência, Ele vai dar. Aquele povo reclamando, queria apedrejar Moisés. Aquele povo ingrato, 1 mês depois de terem visto os milagres do Egito, aquele povo reclamava, e Deus, com paciência, com amor, educativamente, disse: fala para eles que eu vou dar pão do céu. Eu vou dar pão. Eu vou dar pão não, eu vou fazer chover. Aleluia. Deus tem feito chover na sua casa? Tem. Tem chovido na sua despensa? Tem, eu sei que tem. Tem chovido lá no Casa Cap, Deus tem mandado, tocado no coração de vidas que levam roupa, cobertor nessa época fria, comida, para que a gente possa abençoar tantas e tantas famílias, tanta gente. Deus tem feito chover lá também. Quantos dando testemunho, como estava no nosso vídeo, que na hora que eu estava precisando, Deus me trouxe o sustento através da vida de vocês. O Deus que sustenta, Deus que ensina na hora da fome. Você acha que é simples, meus irmãos, manter uma congregação, uma comunidade desse tamanho,
Você pensa assim, os pastores nem devem dormir, né? Porque cada mês, hoje é 1º de agosto, amanhã é dia 2, já temos um monte de boleto, não é isso, Zé Carlos? Para a área financeira. Quantas pessoas trabalham ali? 4 pessoas em full time trabalhando nas contas da igreja, só isso, só nas contas. A gente já amanhece a segunda-feira com a dívida tremenda, tendo que pagar pessoas, fornecedores, etc, etc. Porque esse alimento que você teve na ceia, isso aí custa dinheiro. A limpeza que você está vendo aqui custa dinheiro. Os equipamentos tecnológicos custam dinheiro. E aí você pergunta, mas pastores, vocês dormem? Dormimos. Sabe por quê? Isso aqui não é nosso, é dele, a casa é dele. E ele sempre sustentou, sustenta e continuará sustentando. Assim como ele faz com a tua vida. A obra é dele. Todos nós apenas oramos e sabemos que o Senhor vai trazer o recurso. Há uma história que eu não tenho convicção, mas é atribuída à irmã Tabita. Vocês, Joel, Darília, Raquel, foram da igreja do Meia. Uma história muito interessante, que ela desenvolveu com uma mulher de fé, um lar de cuidado de crianças, orfanato. E numa manhã, num dia de feriado, ela recebe a informação que não havia comida na casa. Parece que a coisa tinha acontecido no final de semana, que juntou com o feriadão. E o que vamos fazer? Perguntaram as cuidadoras. Ela disse, nós vamos colocar a mesa e chamar as crianças como sempre fazemos. Aquelas mulheres olharam uma para a outra. Mas como? Nós vamos criar uma frustração nas crianças. Não tem comida. A despensa está vazia. Houve qualquer falha administrativa aqui, não tem comida. Pois aquela mulher de fé disse, coloquem a mesa e chamem as crianças. Desconfiadas, mas obedecendo, aquelas ajudadoras fizeram como a líder estava mandando. A Moisés daquela casa, colocaram as mesas, chamaram as crianças. Agora aquela irmã diz assim, vamos agradecer a Deus o alimento. Alguém disse, enlouqueceu de vez. Não tem alimento. Os pratos vazios, a despensa vazia, a mesa vazia, não tem alimento. Elas fazem uma oração de graças, dizendo, Senhor, o Senhor sempre sustentou e o Senhor continuará sustentando. Quando a oração acabou, a campainha tocou no lar. O antigo caminhão da CCPL quebrou na porta. E o motorista com os auxiliares perguntaram, vocês querem leite, queijo e laticínios porque vai para o lixo. Quebramos o caminhão, não temos socorro. E mandaram que a gente desse. Eu estou vendo que aqui é uma casa. E o caminhão quebrou aqui, o caminhão quebrou aqui. Vocês querem um alimento? Quem é que mandou? Manhu, 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 Manhu. Todas as crianças comeram. Eu estava lá na Índia. Quer fazer uma experiência missionária? Vai para a Índia. Oh, lugar difícil. Não só pela miséria social, pela idolatria louca de uma nação que cultua 330 milhões de deuses diferentes. 330 milhões de deuses diferentes. É o areópago do mundo. Estava eu e o pastor da Califórnia. Último dia, nós sairíamos dali da Índia, pegaríamos um voo até Tóquio, porque nós íamos fazer um outro trabalho em cidades do interior do Japão. Eu estava arrumando a minha mala quando uma voz
Eu não sou disso, não é minha característica. Cada um tem sua característica diante de Deus. Uma vozinha dizendo assim: deixa com o pastor roupa. Eu arrumando a mala. Aí eu disse: se eu deixar a roupa, eu vou lá pro pessoal do olho fechado. Deixa a roupa aqui? Deixa a roupa. Falei, tá bom. Comecei a separar assim: essa camisa eu gosto, vai comigo. Essa camisa eu não gosto, já está mais velha, eu vou mandar para o pastor. A vozinha implicante disse assim: dê as melhores camisas. Mas as melhores não vou dar, dê as melhores. Ficou uma briga no quarto, eu e a tal da vozinha. E eu usei até um argumento sórdido. Falei assim para a vozinha: não tem aqui na Índia gente do meu tamanho. A vozinha disse: tem sim. Tem até menor. E tinha mesmo. Tá bom, venceu a vozinha. Eu separei as roupas, coloquei num saco plástico. A vozinha continuou: agora separa dinheiro. Falei: dinheiro não. Entendeu? Dinheiro não. Não vou dar dinheiro nenhum. Vai sim. E me deu o valor. Não me recordo direito, mas acho que era coisa de $278, uma coisa. E eu comecei a argumentar com a vozinha, dizendo: olha, eu tenho que ir lá para o outro lado, o Japão é caríssimo, e eu tenho que levar dinheiro, estou com pouco dinheiro, e eu não posso dar 278. Não, você vai dar. E ficou aquela briga. A vozinha sempre ganha. Separei o dinheiro, botei no envelope, preparei aquele saco plástico com as roupas, com o dinheiro que eu ia dar de oferta para o missionário. Pastor Jonathan, missionário da Junta de Missões Mundiais, que muitos anos serviu na cidade de Nova Delhi, na Índia. Eu estou saindo do quarto, e aí do outro quarto, em frente ao meu, estava o outro pastor, pastor Ribamar, da Califórnia. Ele está saindo também com outro saco. Achei aquilo tão estranho, e disse assim: pastor, a vozinha foi lá no seu quarto? Rapaz, como é que você sabe? Falei: se o pastor Ricardo Perudo souber disso, aí que ele vai juntar os 7 todos da cabeça dele. A vozinha teve lá, teve. Escutei, senti no coração de Deus que eu tinha que dar roupa e dinheiro. Falei: olha aí, ele é bem mais alto que eu, então tinha roupa para maior e para menor. E eu pegou o dinheiro, a gente botou num pacote só, num envelope. Chegamos ao pastor Jonathan, dissemos assim: pastor, nós queremos deixar uma oferta, porque quando nós estávamos fazendo treinamento dos líderes e pastores, irmãos com doutorado, chegaram para o treinamento de bicicleta, mas não era porque eles não tinham ou estavam fazendo ginástica, o indiano é magro, é porque eles não tinham dinheiro para ter um carro. Chinelo de dedo, é isso aí, chinelo de dedo. E eu perguntei ao líder se era assim mesmo. É assim mesmo. A carência é grande. Não tem às vezes um sapato. Dissemos ao pastor: o pastor está aqui. Ele começa a chorar quando ele abre o envelope do dinheiro. Pastor Ribamar perguntou: o que o senhor está emocionado? Ele disse: porque eu estou há meses orando pelo pagamento do final do ano que nós não temos. A junta não tem, nós aumentamos o número de missionários autóctones da terra, e o dinheiro que vocês estão entregando aqui é exatamente o que estava faltando. Fazer o quê? Fazer o quê? O pastor recolheu aquilo, depois distribuiu. Deus sustenta. Está com medo de quê? Deus sustenta. Deus sustenta. Repete comigo: Deus sustenta. De novo, igreja. De novo, igreja. Agora de pé. Deus sustenta. Deus sustenta.
Deus sustenta. Preocupado o Senhor com a sua saúde, com a sua alimentação, preste atenção na sua alimentação, com o cuidado do seu corpo, preste atenção no seu corpo, templo do Espírito. Jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, que eu estou vendo vários, cuidem do corpo de vocês. Lá na faculdade, na escola, rejeita a maconha, rejeita a cocaína, rejeita o álcool, rejeita orgia, que não vos levará a nada, apenas a ofender e macular o templo do Espírito Santo. Deus cuida do corpo. Dr. Davi está ali, mais de 80 anos, e muitos outros médicos aqui, recebem nos seus consultórios crentes que não cuidam de si, nem no descanso, nem na alimentação. A experiência do Menhu, do maná que desceu, é muito forte, é sustento na nossa casa. Ele dizendo, até quando você não puder, eu vou sustentar você. Aí Deus mandou Arão e Moisés fazer o seguinte: peguem 2 litros, e vocês vão guardar. Ué, mas não apodrecia? Ô gente, só apodrece quando Deus quer. Só apodrece quando Deus quer. Botem os 2 litros numa garrafa dentro da arca da aliança. Eles colocaram, fizeram uma garrafa, diz Hebreus 9:4. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Relação de Êxodo 16 com João 6. Agora Êxodo 16 com esse texto de Hebreus 9:4. E também já tínhamos citado Êxodo 16 com Paulo pedindo oferta, 2 Coríntios 8. Ah, essa Bíblia atual. Para testemunho das próximas gerações, diz Hebreus 9:4. Uma porção do maná foi colocada num jarro de ouro e depositada dentro da arca da aliança. Junto daquela arca, junto do vaso, haviam as 2 tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que havia florescido. Para que se lembrem pelas gerações e pelos tempos que eu os sustentei no deserto. A arca os acompanhava para onde iam. Para onde aquele povo andou, a arca foi com eles, símbolo da presença de Deus. E uma mensagem era pregada. Todas as vezes que eles olhavam para aquela arca, o Senhor sustentou a nossa vida. O Senhor nos sustentou no deserto. O Senhor não deixará faltar o sustento na continuidade da jornada. Até entrarmos em Canaã, Ele nos sustentará. A mensagem é sustento. Descansa no Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o resto. Enquanto você dorme, eu estou fazendo o restante. Basta que você confie e creia. E detalhe, hein? Tem muito empresário aqui, muita gente de negócio, faz a coisa direito. Não precisa usar caminhos tortuosos, não precisa usar caminhos mundanos. Faz a coisa direito e você verá a glória de Deus. No meio do momento que o Menhu desceu, diz o texto da palavra que a gente leu, eles viram a glória de Deus. Que você veja a glória de Deus na sua casa, na sua vida, na sua despensa. Abre a despensa hoje e dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Menhu, o maná, o sustento do Senhor. Louvado seja o seu nome. O homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atrás, chame ele. Chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Ele vai fazer. Deus vai te Ele vai te sustentar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame ele. Como esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te Faça, afogar. faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor Um hino de vitória, do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Obrigado, Senhor. Tenham todos um ótimo domingo, queridos. Vão em paz em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Uma ótima semana.